No episódio de hoje de Space Heaven, a tripulação destemida da nave Wolf estava envolvida em uma acalorada discussão sobre os próximos passos de sua jornada espacial. Haviam acabado de abordar uma nave abandonada repleta de recursos valiosos, mas as condições do local se mostraram mais adversas do que previsto. John, o corajoso capitão da Wolf, trouxe à tona um fator crucial que poderia comprometer a operação. No centro daquele setor, uma densa nebulosa pairava, ameaçando desativar os sistemas vitais da nave. Além disso, uma trilha de asteroides menores flutuava à deriva, enquanto micrometeoritos cruzavam o espaço como projéteis. Já enfrentamos problemas nesse local antes, alertou John, relembrando um episódio anterior em que foram atacados por uma horda de robôs espaciais malignos. Para piorar, uma análise cuidadosa dos monitores indicou que o setor estava sendo vigiado por uma nave pirata hostil, pronta para saquear intrusos. Mako, o amigo de confiança de John e especialista em estratégia e navegação, ponderou sobre a situação. Não precisamos realmente coletar todos os tesouros do espaço, disse ele com convicção. Nossa melhor opção é recuar e seguir para o próximo setor. Não vale a pena arriscar nossa nave e nossas vidas por alguns recursos. Diante da sensatez das palavras de Mako, a tripulação, mesmo a contragosto, aceitou a decisão. Com um suspiro coletivo, desistiram da nave abandonada e dos tesouros que ela continha. Em um gesto unificado, a Wolf partiu, navegando pelo cosmos em busca de novas oportunidades e desafios menos perigosos. E assim, deixaram para trás a nebulosa, os asteroides, os micrometeoritos, os robôs malignos e a ameaça da nave pirata, rumo ao desconhecido que aguardava no próximo setor do vasto espaço interestelar, com a amizade de John e Mako fortalecida diante dos desafios enfrentados. Ao partir em direção ao sistema Funlax, cujos dados intergalácticos apontavam para uma grande abundância de recursos, a tripulação da nave Wolf antecipava novas oportunidades e desafios. No entanto, ao chegarem ao local, logo se depararam com um problema inesperado. Fahrenha, a mais recente integrante da tripulação, percebeu que não havia uma cama de hipersono designada para ela. Enquanto todos os outros tripulantes acordavam revigorados, ela se sentiu nauseada e indisposta devido à falta de um sono adequado durante a viagem. Inicialmente, Fahrenha ficou frustrada, sentindo-se desprezada e tratada como se estivesse na nave a Call Me Crazy. Mas John, sempre atento às necessidades de sua equipe, prontamente interveio. Pediu desculpas pelo descuido e assegurou que resolveriam o problema imediatamente. Com a promessa de uma solução em mente, a tripulação uniu forças para encontrar uma maneira de acomodar Fahrenha adequadamente. Enquanto as novas camas de hipersono eram preparadas, a tripulação da Wolf se organizava para embarcar em uma nave invadida por alienígenas rastejantes. Naquele setor específico, a maioria das naves era relativamente pequena, mas a densidade de vida alienígena surpreendia. À medida que se aproximavam do caminho para o planeta Éden, o perigo aumentava proporcionalmente. Fahrenha, ansiosa para participar de sua primeira missão de exploração, uniu-se à equipe. Juntos, adentraram a nave invadida, enfrentando os desafios que os alienígenas rastejantes apresentavam. Após uma inspeção cuidadosa da nave, Fahrenha, curiosa, dirigiu-se ao cientista-chefe Winston com uma pergunta que pairava em sua mente. Por que estamos usando essas armas? Questionou ela, referindo-se aos equipamentos adquiridos de naves abandonadas de qualidade duvidosa. Winston, sempre disposto a compartilhar conhecimento, explicou que a escolha se devia a uma medida de economia, utilizando o que tinham disponível. No entanto, Fahrenha, mostrando sagacidade, questionou por que não continuavam a usar suas próprias armas, considerando que tinham os recursos para isso. A sugestão de Fahrenha ressoou na mente de Winston, que viu a oportunidade de melhorar o arsenal da Wolf. Empolgado, ele entregou a Mako a responsabilidade de liderar o projeto para a construção de armas mais avançadas. Além disso, começou a planejar a produção de coletes de proteção para a tripulação, visando proporcionar uma maior segurança durante as missões de exploração. Assim, a bordo da Wolf, a equipe se preparava não apenas para enfrentar os desafios imediatos da nave invadida, mas também para o futuro, com um arsenal aprimorado e medidas de segurança reforçadas. A exploração espacial prometia ser cada vez mais desafiadora, e a tripulação estava determinada a se manter à altura dos perigos que o vasto universo reservava. Algum tempo depois,
John colocou em prática sua decisão de produzir coletes de proteção para alguns membros da equipe da Wolf. A iniciativa visava garantir uma maior segurança durante as missões de exploração espacial. Além disso, a equipe dedicou esforços para criar armamentos mais avançados, proporcionando um conjunto mais eficaz para todos os membros envolvidos nas operações. Com os novos equipamentos prontos, a equipe percebeu que poderia ainda lucrar com a venda dos antigos armamentos para outras naves interessadas em fortalecer sua defesa. Esse comércio permitiria que a Wolf continuasse aprimorando seus recursos e se mantivesse à frente dos desafios que o espaço apresentava. Logo, partiram para mais uma missão, prontos para enfrentar os alienígenas rastejantes. Contudo, durante o confronto, Satya, uma dedicada membro da equipe, acabou sendo ferida. Apesar dos danos, ela relatou que a dor não foi tão intensa quanto poderia ter sido, graças ao colete de proteção. Essa observação levou a uma ideia valiosa: se os coletes fossem reforçados, poderiam proporcionar uma defesa ainda mais eficiente. Satya compartilhou essa percepção em seu relatório a Winston, destacando a importância de fortalecer os coletes de proteção. Com essa informação, a equipe agora tinha mais um desafio pela frente: aprimorar ainda mais os coletes, garantindo uma proteção robusta para todos os membros da Wolf durante suas explorações espaciais. Com uma mentalidade focada na melhoria contínua, a tripulação continuou sua jornada pelo espaço, preparada para os perigos e desafios que o universo reservava. Alguns dias depois, os aventureiros da nave Wolf encontrarão-se em um vasto local de mineração. A quantidade de recursos disponíveis era tão imensa que decidiram permanecer vários dias no mesmo local para processar tudo de maneira eficiente. No entanto, o que não esperavam era a presença de robôs hostis à espreita. Os caças da nave rapidamente entraram em ação, atacando os robôs hostis que guardavam os preciosos recursos. A equipe, experiente em lidar com ameaças, acreditava que conseguiria controlar a situação com suas defesas e caças bem treinados. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado. Hordas de robôs voadores surgiram repentinamente, atacando a nave Wolf de diversas direções. A tripulação, surpreendida, reagiu prontamente, mobilizando suas defesas para enfrentar a nova ameaça. Entre as surpresas, uma pequena nave de transporte se aproximou e alojou-se no deck de transporte da Wolf. Para espanto de todos, liberou um pequeno robô hostil e um robô humanoide. Determinados a não serem pegos de surpresa novamente, a tripulação decidiu adotar a mesma estratégia eficiente que usaram quando enfrentaram piratas. Concentraram seus esforços em derrubar o robô humanoide, considerando-o uma ameaça iminente. Essa decisão não foi fácil, e um dos caças da nave foi destruído no processo, mas a tripulação acreditava que era um preço justo a pagar pela rara carcaça do robô, que poderia conter informações valiosas ou tecnologia avançada. Assim, em meio à ação intensa e desafios inesperados, a Wolf mostrou mais uma vez sua habilidade em se adaptar e superar adversidades. Com o robô humanoide neutralizado, a equipe retomou o controle da situação, pronta para continuar explorando o vasto espaço e enfrentando tudo o que o cosmos reservava para eles. Finalmente, Winston concluiu a criação dos coletes reforçados, um marco que encheu a tripulação da Wolf de alegria e confiança renovada. Equipados com essa nova camada de proteção, estavam prontos para enfrentar futuros confrontos com robôs hostis. Surpreendentemente, durante os encontros subsequentes, nenhum dos exploradores foi gravemente ferido, graças à eficácia dos novos coletes. No entanto, algo mais surpreendente estava prestes a acontecer. Anna, uma das exploradoras mais jovens, estava se sentindo envergonhada. Ela acreditava erroneamente que a tripulação não se importava com ela, embora, na realidade, todos estivessem comprometidos em fazer o melhor pela nave e pela segurança de cada membro da equipe. Percebendo o desconforto de Anna, a tripulação decidiu mostrar o quanto ela era valorizada. Um gesto simples de apoio e inclusão foi suficiente para dissipar a ideia equivocada de Anna. A partir desse momento, ela se sentiu mais integrada à equipe, compreendendo que todos compartilhavam a mesma missão e se preocupavam com o bem-estar uns dos outros. No dia seguinte, aproveitando os dados obtidos da nave dos robôs inimigos, a equipe de cientistas liderada por Winston conseguiu criar uma nova antena. Essa antena aprimorada tinha a capacidade de identificar vários perigos iminentes que se aproximassem da nave.
Essa conquista tecnológica representou mais um passo na constante busca da Wolf por melhorias e segurança enquanto exploravam o vasto e desconhecido universo. A tripulação estava completamente satisfeita com as novas armaduras, e o setor em que se encontravam parecia verdadeiramente seguro, mesmo com a presença abundante de alienígenas. A abundância de minérios tornava o risco aceitável, e os exploradores estavam dedicados a investigar a última nave abandonada que encontraram próxima àquela estrela. Enquanto exploravam os destroços da nave abandonada, os membros da equipe não esperavam encontrar nada extraordinário. No entanto, a descoberta de uma cama de hipersono na nave abandonada já era surpreendente. A surpresa, porém, atingiu seu ápice quando encontraram uma ex-capitã de uma nave pirata no interior da embarcação abandonada. A revelação da presença da ex-capitã adicionou um novo nível de complexidade à história. Perguntas surgiram na mente da tripulação. Como ela foi parar ali? Qual era seu papel na nave pirata? A descoberta abriu uma janela para um passado misterioso, lançando luz sobre as complexidades do espaço interestelar. Agora, com uma ex-capitã de nave pirata em seu meio, a tripulação da Wolf enfrentaria dilemas morais, desafios inesperados e a possibilidade de novas alianças ou confrontos. Os espectadores certamente estariam ansiosos pelos próximos episódios de Space Heaven, que prometiam revelar novas histórias e aprofundar as intrigas do vasto e imprevisível universo espacial. Não percam as emoções que estão por vir, enquanto a nave Wolf continua sua exploração pelo cosmos.